Benito Mussolini, no início do século XX, escreveu, abre aspas, ó sacerdotes, não está longe o tempo em que vocês deixarão de ser inúteis e falsos apóstolos de uma religião mentirosa e na qual, deixando mentiras e obscurantismo em passado, abraçarás a verdade e a razão e lançarás a batina à chama purificadora do progresso. Fecha aspas. Mussolini, em 1904, publicou um trabalho no qual afirmava que os padres eram micróbios negros tão desastrosos para a humanidade quanto os micróbios da tuberculose. Mussolini chegou em Trento em 1908, convocado pelo Partido Socialista local e logo foi homenageado como grande orador, versado sobretudo, em anticlericalismo. Ali em Trento ele lança suas flechas contra a hidra clerical em nome da redenção humana. Mussolini se referia aos padres como sombras pálidas da Idade Média, cães sujos e sarentos, sanguessugas e morcegos que querem manter o povo na ignorância. Para seus leitores, o Mussolini explicava que os padres estão sempre sujos e, como eles, as freiras. Elas, em particular, eram o alvo favorito de suas publicações nos jornais socialistas em que ele trabalhava. Ele afirmava que as freiras reclusas sempre tinham casos horríveis com os internos e que são estupradoras cruéis. No seu romance, Hortência, o Mussolini fala de freiras infames que fazem violência em meninas nuas, acorrentadas, com os braços atrás das costas. Para ele, os padres, então, são criaturas horríveis que passam doenças venéreas nojentas para as crianças, como porcos de batina que pululam todos os dias nos noticiários, como cogumelos nojentos infectando a humanidade com seu fedor. Para demonstrar isso, o Mussolini, colorindo tanto quanto possível os atos imorais de algum padre e alguma freira, afirma, abre aspas, eu sei, que isso faz os charlatães negros clicarem, mas eles terão que engolir muito mais desses que são sapos vivos para eles que chafurdam nos esgotos máximo e mínimo. Fecha aspas. E para Mussolini, a verdade é que certos votos de castidade não podem ser mantidos sem forçar a natureza humana, que como ele disse, é apenas animalidade e instinto. Assim, para Mussolini, os padres são hipócritas, porque proclamam uma moralidade desumana, mas atraem constantemente. De acordo com o historiador Mário Snenghi, o Mussolini se inspirou no romance Clélia, ou O Governo dos Padres, de Giuseppe Garibaldi, para escrever seu romance Cláudia Particella, a amante do cardeal. Esses dois romances de Garibaldi e Mussolini eram cheios de anticlericalismo. Mussolini publicou em seu jornal Il Popolo de Itália, em 6 de junho de 1919, um manifesto fascista onde defendia a abolição das receitas episcopais. No livro A Doutrina do Fascismo, publicado por Benito Mussolini e Giovanni Gentili em 1932, se está escrito que o fascismo não podia se assemelhar ao clericalismo e que o clericalismo era coisa do passado e eclesiolatria. Lá se lê, abre aspas, o absolutismo monárquico é do passado, assim como a eclesiolatria. Mortos e acabados estão os privilégios feudais e a divisão da sociedade em castas fechadas e sem comunicação. Fecha aspas. Em 1938, o Mussolini comentou pro seu genro, Galeazzo Ciano, abre aspas, bastaria um aceno meu para desencadear todo o anticlericalismo deste povo, que teve que se esforçar muito para engolir um deus judeu. Fecha aspas. Mussolini confidenciou pro Ciano que daria um ultimato para a Igreja Católica dizendo, abre aspas, contrariamente do que se crê, sou um homem paciente. Mas é bom que não me obriguem a perder essa paciência, do contrário, reajo destruindo tudo à vista. Se o Papa continuar a falar, raspo a camada de clericalismo dos italianos, num piscar de olhos, faço com que se tornem anticlericais. Os homens do Vaticano são insensíveis e mumificados. A fé religiosa está em declínio, ninguém acredita num Deus que cuida de nosso sofrimento. Eu teria desprezo por um Deus que se interesse pela vida particular do guarda da esquina da Via del Corso. Fecha aspas. Durante a República Social Italiana, o Mussolini planejava revisar o Tratado de Latrão para suspender a congrua ao clero, que era o salário que o Estado repassava para os padres pobres. Dino Grande, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Mussolini e guardião de selos fascista, expressará sua satisfação ao jornalista Beni Lai pelo resultado do referendo sobre o divórcio de 1974, explicando-lhe que finalmente alcançou o que Mussolini teria gostado, muitos anos antes. Abre aspas, Mussolini exigia que a Santa Sé, que havia reforçado sua neutralidade estrita após a intervenção da Itália na guerra, tomasse partido a favor das potências do eixo. Por sua vez, Hitler insistia, com sua conhecida estupidez, que a Itália rompesse com a Santa Sé. Naquela época, cabia a mim elaborar um novo Código Civil. Bem, recebi ordens peremptórias de Mussolini para redigir os artigos relacionados ao casamento para que se contrapusessem ao artigo 34 da Concordata. Então me rebelei por razões táticas de modo que no final Mussolini disse, esses padres me enganaram. Talvez tenha razão, fecha aspas.